Fala torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal pra gente falar de Grêmio e nesse vídeo aqui eu quero trazer as explicações do técnico Renato para a derrota do Grêmio diante da equipe do Santos, placar de 2-1 lá na Vila Belmiro. Já adianto aqui, Renato não falou de tática, mas foi questionado sobre alguns temas como a lateral esquerda, a condição física do Maicon e até mesmo sobre a arbitragem. Roda a vinheta. Vamos lá, gente, vamos falar de Grêmio então. Tô chegando aqui no canal pra gente fazer a repercussão do que foi a derrota do Grêmio para a equipe do Santos, placar de 2-1, os dois gols do Santos marcados pelo Marinho e o gol do Grêmio sendo anotado pelo Diego Souza na jogada de combinação com o PP. Mas é claro que aqui eu quero falar sobre o que foi dito pelo técnico Renato após essa derrota, né? Um técnico gremista que acabou indo para entrevista coletiva e não falou muito sobre o aspecto do jogo contra o Santos em si, né? Falou sobre o Maicon, por exemplo, que o Maicon não tem todas as condições ainda para começar o jogo. Ele foi questionado sobre a situação do Lucas Silva, que foi sacado, né, durante o jogo, e ele manteve o Tassiano, e aí o colega que fez a pergunta viu, na verdade, o Tassiano pior do que o Lucas Silva em campo, e eu concordo com essa teoria, né? Acho que o Tassiano estava pior do que o Lucas Silva em campo, mas o Renato disse que viu outro jogo, então, né, em relação a esse colega, e consequentemente em relação a mim que, né, tive essa opinião parecida. Mas eu não quero falar aqui sobre a minha opinião, vocês sabem qual é a minha linha de trabalho aqui do canal. O Renato disse que entendeu que o Lucas Silva estava pior que o Tassiano em campo e acabou sacando este jogador contra o Santos. Mas o Renato falou especialmente sobre a arbitragem. Ele não respondeu de forma profunda as questões sobre a tática do jogo contra o Santos e o que foi necessariamente o jogo do campo. Mas quando questionado sobre a arbitragem, aí o Renato soltou os cachorros, né? E aí falou bastante tempo, acho que dá ali pelo menos uns 3 minutos só do Renato falando de arbitragem. Então, no fim dessa entrevista coletiva, o Renato acabou puxando bastante a atenção do jogo para o lance do pênalti, que acabou não sendo marcado a favor do Grêmio, na visão do técnico Renato. Nem vou entrar nesse mérito, repito que vocês que acompanham o canal sabem a minha linha de trabalho aqui nos vídeos, e se você não sabe ainda, eu não dou minha opinião aqui nos vídeos, né? Eu procuro trazer informações para vocês. E sobre isso, o Renato fez um protesto, vamos dizer assim, sobre a utilização do VAR. Na visão do Renato, é o árbitro do VAR que está tomando decisões no lugar do árbitro de campo. Então, o Renato, né, chegou até a falar o nome do Gaciba algumas vezes, né, que é o chefe da arbitragem na CBF, é o chefe da arbitragem no Brasil, mas, né, se cuida, Gaciba, daqui a pouco, na próxima eu vou pegar mais pesado, tô aliviando nas críticas. Renato, né, como é que eu vou dizer, ele performou mais, assim, nessa resposta que ele deu sobre a arbitragem, mas, né, ficou na bronca aí sobre esse pênalti que, na visão do Grêmio, acabou acontecendo no campo e a arbitragem não deu. E o Renato, preciso pontuar aqui, concordou com a marcação dos 2 pênaltis a favor do Santos. Vou agora rapidamente dar minha opinião sobre isso. Agora sim, eu concordo com o Renato, eu acho que houve o pênalti, mas eu não concordo com a forma da manifestação. Fecha parênteses, vamos lá. Quero continuar então, e para fechar esse vídeo já, falando sobre a lateral esquerda, porque o Renato foi questionado sobre isso. O Diogo Barbosa foi bem no jogo contra o Coritiba e não ganhou sequência. O Cortez voltou à titularidade nessa equipe do Grêmio. E aí o Renato falou o quê? Ele, Renato, está alternando os laterais por conta da sequência de jogos, né, para não perder os jogadores por conta de lesões ou de desgaste físico dos atletas. E aí eu praticamente tive a confirmação de uma leitura que eu já tinha feito, cheguei a falar isso na Rádio Grenal, falei aqui nos vídeos do canal também. O Renato tem jogado com os laterais combinados, né? Quando ele joga com o Cortez, ele joga com
o Orejuela, necessariamente, né? Ele joga com um cara mais defensivo e um cara mais ofensivo. E quando ele usa o Diogo Barbosa, ele usa o Ferraz. Então, quando ele escala um, necessariamente ele escala o outro nessas combinações. É Diogo com Ferraz e Orejuela com Cortés. Então, sempre, ou pelo menos nos próximos jogos, quando o Renato escalar um, necessariamente vai escalar o outro com estas combinações. Isso porque o Renato, então, está tentando, segundo ele, preservar os jogadores e não perder nenhum atleta. Bom, agora sim, último assunto, último tópico desse vídeo. Renato vai conversar amanhã com o Kahneman e com o Jeromel para entender a condição física deles e descobrir aí, né, pensar junto com os dois atletas se eles podem já jogar contra o Botafogo, que é o confronto do meio de semana do Grêmio na Arena pelo Brasileiro. Se você gostou do vídeo, se gosta do conteúdo do canal, já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e especialmente comenta aqui o que você achou dessas explicações que foram dadas pelo Renato depois do jogo diante do Santos e a derrota do Grêmio por 2-1. Valeu!